As piores doenças acontecem silenciosamente. E se você não diagnosticá-las, ao final será tarde demais. Você verá neste vídeo como as empresas e as pessoas estão adoecendo. E os 3 passos necessários para transformar esse cenário antes que ele se agrave. Existe uma pergunta que poucas empresas estão fazendo agora, mas que talvez defina quais organizações conseguirão crescer de forma saudável nos próximos anos. Porque tanta gente competente, tanta gente boa, tanta gente criativa, tanta gente que poderia dar mais, muito mais, está emocionalmente no limite. O que será que acontece que causa tudo isso? E eu vou te falar. É porque o esgotamento mudou. Hoje, ele nem sempre aparece primeiro nos atestados, nos afastamentos, ou até mesmo naqueles colapsos visíveis. Sim, porque tem algumas pessoas que a gente está vendo que elas estão desmoronando, que elas estão caindo. Algumas mostram isso claramente. Mas na maioria das vezes, e muitas vezes mesmo, ele aparece antes. Sabe aonde? Naquela irritação constante de alguém, ou até na sua mesmo. Isso talvez esteja acontecendo com você. Na perda de foco. Sabe, a pessoa já não consegue mais focar como ela focava, não consegue ser tão objetiva quanto era. Na ansiedade silenciosa, naquela coisa que fica te consumindo dia a dia. Na dificuldade que as pessoas têm hoje de descansar de verdade. Mas descansar de verdade mesmo. E naquela sensação de que ninguém consegue mais desligar. Porque parece que a gente não consegue mais desligar. E talvez o mais preocupante seja exatamente isso. As empresas e os funcionários estão adoecendo juntos. A gente faz uma distinção entre empresa, funcionário, entre o corporativo e os seus colaboradores. A gente faz essa distinção, mas ela não existe. Quando um adoece, o outro também adoece. Enquanto os colaboradores acabam vivendo uma sobrecarga emocional, as empresas estão enfrentando queda de produtividade, uma rotatividade excessiva, aquele absenteísmo sem fim, o desgaste nas relações. E uma outra coisa também, são as lideranças cada vez mais pressionadas. Ou seja, os dois lados estão tentando sobreviver ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que é o seguinte: quem tenta não consegue, tentar não é conseguir. E o grande exemplo que eu dou sobre isso é que se você disser para uma pessoa, tenta levantar da cadeira, ou ela levanta ou ela não levanta, é que nem gravidez, ou ela está grávida ou ela não está. Então não dá para tentar sobreviver. É uma enganação. Essa coisa de que a gente está tentando sobreviver. Eu acho que houve um tempo em que a gente conseguia sobreviver. E eu acho que hoje já não é mais conseguir sobreviver. Em alguns momentos você se manter minimamente vivo ali. Porque na maioria das vezes, não há condições nem para isso. E o grande erro disso, sim, talvez o maior erro desse momento seja o de ficar procurando culpado, sabe? Espera, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa perceber que o verdadeiro problema está na forma como o trabalho passou a ser vivido. Porque senão a gente fica buscando encontrar um culpado, sabe? Hoje eu quero conversar com você sobre os erros silenciosos que estão adoecendo ambientes corporativos inteiros. E se a gente ignorar isso, o custo será altíssimo. Sim, porque a gente tem um custo emocional, tem um custo financeiro e até um custo jurídico. Sabe o que mais? Isso custa algo maior ainda, que é o relacionamento com a família, o relacionamento de casal. Sim, porque a gente não consegue se relacionar com o nosso parceiro, com a nossa parceira. O lazer, não consegue mais ir para o seu lazer de forma adequada. E com isso a gente vai perdendo a disposição para uma vida leve. Pensando em tudo isso, hoje eu quero te oferecer uma reflexão. É isso que eu quero. E ao final, eu quero te deixar quais são os 3 passos fundamentais para a gente começar a transformar esse cenário de uma maneira mais saudável, humana e sustentável.
porque isso é importante também. Não é só transformar algo, deixar algo mais saudável, mas que isso seja humano e, ao mesmo tempo, que seja sustentável, que a gente consiga manter isso de uma forma adequada. Agora, tem um erro grande aqui, né? Tem um erro que a gente comete, um outro grande erro que a gente comete é o erro de fazer as medidas de forma errada. A métrica é sempre importante dentro da nossa vida. E é falando de métrica que eu quero trazer mais um pontinho de reflexão para você. O mercado ele ficou extremamente eficiente em medir resultado, performance, tempo, produção, metas, entregas. Isso as corporações elas fazem muito bem, mas quase ninguém ensinou empresas e liderança a medir aquilo que a gente chama de desgaste emocional. E para onde a gente deve olhar agora? A gente deve olhar para a história. Sim, porque historicamente, desde a Revolução Industrial, e passando por todas as mudanças que a gente viveu até hoje, um dos maiores e piores legados que ficaram para o modelo corporativo moderno, sim, porque é isso, a gente acabou ficando com esse legado que eu vou te trazer agora, e sem que a gente percebesse, a gente vai colocando isso no dia a dia, Até porque a gente foi estimulado sempre a fazer com que isso passasse de geração para geração. Isso é herança, entende? Então a gente tem uma herança corporativa que foi muito pesada. E qual herança é essa, então? Acreditar que as pessoas conseguem sustentar pressão constante sem consequências emocionais. Tem uma máxima que vive no mercado que é assim, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Você sabe, eu vim da engenharia, eu venho da área de exatas, e quando a gente estudava materiais, a gente entendia o que é resiliência. Resiliência é a capacidade que o material tem de ser submetido durante um tempo determinado, a uma tensão e uma pressão acima daquela que é normal para esse material, e depois de ser tirado dessa tensão e dessa pressão, ele poder voltar ao seu estado normal. Mas tem uma coisa que ninguém fala. Tem uma coisa que a gente estuda, mas que ninguém fala. Quando você coloca um material sobre um estado, uma pressão, uma tensão diferente daquele que está acostumado e deixa ele durante esse tempo, quando você tira essa pressão, essa tensão, ele vai voltar ao estado que ele estava, mas não vai voltar igual ele estava. Alguma coisa já mudou. Você vai mudar a composição estrutural desse material. De alguma maneira, ele sofre com isso. E ele já não volta mais o mesmo. Da mesma maneira, é com a gente. Quando a gente colocar sob uma tensão, uma pressão enorme, a gente vai voltar a esse estado normal? Vai, em teoria a gente vai voltar. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Porque nós não seremos mais o mesmo. Como dizia, talvez um dos grandes filósofos, trouxe para a gente uma das frases mais bonitas que a gente conhece. Nenhum homem atravessa o rio 2 vezes. Porque o rio nunca mais será o mesmo e nem esse homem será o mesmo. Então não é mais o mesmo homem, não é mais o mesmo rio. Da mesma maneira, é o que acontece com a gente. Depois de um desgaste, depois de uma tensão violenta, a gente não é mais o mesmo. A gente aprendeu muitas coisas, mas a gente sofreu com isso também. Então o que acontece é que o corpo humano, o homem, o ser humano, ele consegue suportar picos de estresse? Consegue. Mas o que ele não suporta é viver permanentemente nesse estado de alerta. E tem uma coisa que você precisa pensar. Aos poucos, aquilo que parecia apenas um cansaço normal começa a virar desconexão emocional, exaustão, irritação, queda de motivação e, com tudo isso, uma perda gradual de energia. A pessoa até continua funcionando, entende? Mas por dentro ela já está operando no automático. Talvez muitas pessoas estejam vivendo assim hoje, exatamente do jeito que eu estou te falando. E talvez isso esteja acontecendo com você também.
E tem algo sobre o qual a gente precisa refletir. Chegou a era da cultura da urgência constante. Sim, porque a gente vive essa urgência constante. Múltiplas notificações, mensagens fora do horário, o relógio acelerado, alguém respondendo o celular na cama, trabalhando no chuveiro. Já vi pessoas que trabalham no chuveiro. A pessoa põe lá enquanto ela está tomando banho, ela está respondendo um WhatsApp, está pensando num e-mail. Pessoas que no caminho de ida e volta ao trabalho estão lá, fazendo, respondendo, mexendo com determinadas coisas. E na hora do almoço, as pessoas fazem uma pausa. Não é? Na hora do almoço existe uma pausa. Uma pausa para o quê? Para verificar os seus e-mails e responder às suas redes sociais. Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? A gente precisa responder às redes sociais. É isso que a gente precisa fazer. Então a gente está vivendo numa cultura onde tudo parece urgente. Você precisa responder rápido, você precisa entregar rápido, você precisa decidir rápido, você precisa resolver rápido. Tudo tem que ser rápido. E sem perceber, as corporações, as empresas acabaram criando ambientes onde as pessoas nunca conseguem realmente descansar emocionalmente. O cérebro acaba, dessa forma, permanecendo num alerta constante. E quando isso acontece por tempo demais, o que vai acontecer com a gente? O nosso sistema operacional começa a pagar uma conta muito alta. Agora, escuta só. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Quando tudo é importante, a importância cede lugar a qualquer coisa. Essa que é a verdade. E existe aqui algo importantíssimo. A urgência constante não é sinal de eficiência. Muitas vezes, ela é sinal da ausência de processos saudáveis, do excesso de pressão e da falta de equilíbrio relacional. Pessoas emocionalmente sobrecarregadas, o que elas vão fazer? Elas vão errar mais do que as outras. Vão decidir de uma forma muito pior, você pode acreditar. Perdem criatividade. Sim, porque quem consegue criar com a cabeça cheia de coisas? E ao final das contas, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sustentar menos pressão ao longo do tempo. É preciso dizer que aqui mora um perigo gigantesco. Normalizar o que não é normal. Sim, porque isso não é normal, não dá para achar que isso é normal, né? Muita gente começou a achar que esse estado emocional é normal. Isso é normal. Está esgotado, é normal que a gente seja assim. No final, sabe o que a gente acaba tendo? Sabe o que nós estamos criando e o que a gente tem ao final? Lideranças esgotadas liderando equipes esgotadas. Ou seja, um grande conglomerado de esgotados querendo alta performance. Agora imagina um corredor sem descanso. Vamos pensar num corredor sem descanso, comendo mal, dormindo mal, sem lazer, que vai impondo ao seu corpo, vai impondo o corpo dele condições altamente estressantes e desgastantes. Já imaginou? Imagina um corredor assim. Imagina um atleta dessa forma que eu te falei. Agora diz uma coisa para mim. Você consegue imaginá-lo recebendo uma medalha olímpica? De bronze que seja. Consegue imaginar uma pessoa assim? Não dá. Simplesmente não dá. Mas é interessante que quando a gente para pensar, a gente consegue enxergar isso. E aqui, talvez uma das partes mais delicadas dessa nossa conversa seja que muitas lideranças, e quando eu falo de liderança, estou falando de pessoas, né, foram treinadas para entregar números. Ela tem que entregar número, ela tem que entregar... Sabe o que ela tem que entregar? Volume. Mas não para lidar com a complexidade emocional humana. E eu entendo que isso não significa necessariamente má intenção dessa pessoa. Na maioria das vezes, isso significa uma falta de preparo para esse novo momento que a gente está vivendo. Eu entendo que hoje liderar exige muito mais do que acompanhar indicadores, entende? Por isso que eu falei das métricas para você. Determinadas coisas a gente não vai conseguir medir dessa forma, porque isso vai exigir da gente algo diferente. Exige uma escuta diferente,
uma comunicação diferente, uma maturidade emocional diferente, uma clareza relacional, entende? E uma capacidade de sustentar uma pressão sem espalhar essa pressão. A NR1, deixa eu te falar disso, né? Você já ouviu falar na NR1? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Se você ainda não ouviu falar, eu recomendo fortemente que você assista a outros vídeos desse canal. A NR1, só para você saber rapidamente aqui, é uma norma reguladora do Ministério do Trabalho e do Emprego. E agora ela fala não apenas de riscos ambientais, porque antigamente o Ministério do Trabalho e Emprego se preocupava mais com os riscos, quando falava de saúde, segurança no trabalho, se preocupava mais com os riscos ambientais, riscos biológicos, etc. Riscos que tivessem a ver com o ambiente e tivessem a ver com a segurança daquilo onde nós estamos trabalhando, o lugar que a gente está trabalhando, etc. Mas além desses riscos, hoje, essa norma fala de riscos psicossociais. E talvez um dos riscos psicossociais hoje, atuais, um dos maiores, esteja exatamente aqui. Pessoas emocionalmente esgotadas, tentando conduzir equipes igualmente esgotadas. A gente tem que entender que quando um líder entra em colapso emocional, o time inteiro sente. Essa que é a verdade. E tem uma coisa que a gente sabe. As emoções, elas contaminam os ambientes. Alegria gera alegria, força gera força, saúde gera saúde e doença. E desgaste, e o cansaço, e a frustração. Ora, a gente não pode imaginar que um belo pé de goiaba, né? Imagina um belo pé de goiaba e que dele nasça uma linda manga. Não. Goiaba da goiaba, manga da manga. Essa que é a verdade. Então, se a gente não cuidar da origem, se a gente não cuidar da cultura, se a gente não cuidar da educação, como é que fica? E agora eu quero que você tenha muita atenção nisso, porque isso não é um discurso emocional, sabe? Isso aqui é impacto real. Então a gente não está falando de um discurso emocional. Se você acha que isso é uma conversa sobre motivação, eu queria que você atentasse para esse ponto que eu vou te trazer agora. Essa atualização da NR1 trouxe para o centro da discussão algo que durante muito tempo foi ignorado, os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, o impacto emocional que ambientes, relações e formas de gestão pode gerar nas pessoas. O Ministério do Trabalho e do Emprego, no seu guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, sempre porque ele lançou um guia. Não acredite em nada do que eu estou falando, tá? Vai lá, digita aí, Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Esse guia ele lista 13 fatores de riscos psicossociais. Então a gente está começando a olhar para essas relações, a gente está olhando para esses movimentos. E esses fatores são movimentos que acontecem na nossa vida, diariamente, no nosso trabalho. E a gente vai começar a olhar para eles. E por isso é importante que a gente trabalhe com eles como diferencial e não como punição. E quais são esses riscos? Bom, vamos listar esses 13 riscos para a gente ter noção do que a gente está falando. O primeiro deles é assédio de qualquer natureza no trabalho. O assédio sempre foi uma coisa complicada, mas hoje ele é visto como um risco. E isso é importantíssimo para a gente, porque hoje a gente entende exatamente o que é que ele pode gerar, como é que ele pode gerar. Depois o outro é a má gestão de mudanças organizacionais. Como é que as pessoas olham para aquilo que compõe o ambiente, para aquilo que compõe a estrutura de trabalho e como organizar isso. A baixa clareza de papel e função é a terceira. Sim, porque houve época em que a gente não sabia nem quem a gente era, o que a gente fazia, como a gente fazia, o que a gente deveria fazer, de onde a gente estava saindo, para onde a gente estava chegando. Não tinha claro isso. E ainda hoje, em muitas empresas, isso não é claro. Baixas recompensas e reconhecimento. É difícil quando você não reconhece a pessoa. Às vezes uma empresa passa por dificuldades, mas ela tem ali
o reconhecimento daquela pessoa que está do seu lado. Ela sabe do esforço que está sendo feito. Então quer dizer que tem momentos em que a gente não consegue dar o devido valor àquela pessoa? Tem, isso vai acontecer, crises acontecem. Mas como a gente vai mostrar isso no dia a dia, com os cuidados que a gente vai ter com essa pessoa. Falta de suporte e apoio no trabalho. Não adianta só pedir para que alguém faça algo, não adianta só dizer para aquela pessoa o que ela deve fazer, mas dar o suporte necessário para ela fazer, apoiá-la dentro do trabalho. Baixo controle no trabalho e a falta de autonomia, ou seja, também não adianta você mandar uma pessoa fazer algo, falar de algo ou agir de alguma maneira sem que ela saiba exatamente o quanto ela manda naquilo. Baixa justiça organizacional. Uma coisa que acontece muito dentro das relações, ou muito dos relacionamentos, muito dentro das empresas, é assim, depende do cargo. Né? Então, depende do cargo, você vai ter uma sanção ou não. Entende? Então, a gente tem que cuidar de como a gente vai trazer justiça dentro desse processo, em todos os sentidos. Eventos violentos ou traumáticos. Existem lugares que é difícil de você trabalhar. Difícil, por que é difícil de você trabalhar? Porque parece que o tempo todo uma guerra vai acontecer. Sabe uma outra coisa? Outro fator de risco é a subcarga, é a baixa demanda no trabalho, é a pessoa se sentir como um inútil dentro do processo. Da mesma maneira, outro fator é a sobrecarga, é o excesso de demanda, é colocar mais coisas do que aquela pessoa tem condições de fazer. A sobrecarga é horrorosa dentro do processo. Maus relacionamentos no local de trabalho. Quando as pessoas não se dão ou quando o clima organizacional é uma droga. E aí, então, como é que você faz? Você tem vontade de sumir dali, você não tem vontade nem de ir para ali. Trabalho em condições de difícil comunicação. Isso também é uma coisa terrível dentro do trabalho. Você não sabe direito o que estão falando, onde querem chegar, como querem chegar. E, por fim, o trabalho remoto e isolado. Então, tem uma coisa no home office que a gente começa a perceber que às vezes é muito complicado também, quando uma pessoa fica distante de muitas pessoas. Ela pode adoecer. O isolamento adoece. A gente sabe que adoece, a gente já passou por momentos onde a gente ficou isolado e a gente sabe o quanto é difícil. Então, veja, tudo isso gera um novo posicionamento. E esse posicionamento já começa a mudar muita coisa. Essa que é a verdade. Ambientes emocionalmente adoecidos, a gente sabe que eles podem gerar afastamentos, passivos trabalhistas, queda de produtividade, desgaste reputacional e a perda da sustentabilidade das equipes. Hoje, a gente entende que o burnout não é apenas um problema individual. Não. Quando isso acontece dentro de uma empresa ou dentro de uma equipe, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque isso é como um vírus e isso pode pegar outras pessoas que estão do lado. Ele é um sintoma de um sistema inteiro emocionalmente desgastado. Mas aqui tem uma coisa que eu quero te lembrar sempre também, né? História é sempre história. A gente tem que olhar para a história. E o maior erro que a gente pode cometer é não olhar para o passado e acabar transformando isso em guerra. Porque no passado foi exatamente o que aconteceu. Isso, a relação entre o corporativo, a corporação, a empresa e o funcionário acabou virando guerra. E não é guerra. Talvez o maior erro agora seja de transformar esse tema em empresa contra funcionário, funcionário contra empresa, corporação contra o corporativo. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado para que os colaboradores não paguem pela lei ou pelas normas, etc. Não. Até porque a norma e a lei só vêm para acertar algo que está ruim, essa que é a verdade. Então a gente percebe que os dois lados eles estão pressionados. As empresas
elas têm que conviver e viver através de metas, custos, da instabilidade no mercado, da competitividade, e tem que viver através dessa cobrança constante também. Por um outro lado, as pessoas que compõem tal empresa vão viver uma sobrecarga emocional, ansiedade, medo, exaustão, insegurança. Vão viver, não tem como. A gente vai passar por isso. Ou seja, ambos estão tentando, como a gente disse, sobreviver a um modelo de trabalho cada vez mais intenso. Por isso que eu entendo que o caminho não pode ser a culpa. Não dá para ser culpa. Mas, acima de tudo, consciência. E, através dessa consciência, desenvolvimento de protocolos e de caminhos e de uma prevenção em cima de tudo isso. Então, isso passa a ser, acima de tudo, uma construção conjunta. E é dentro dessa construção que eu quero deixar para você agora 3 passos que podem te ajudar a transformar esse cenário. Exatamente, 3 passos que podem te ajudar a transformar esse cenário. A boa notícia em tudo isso é que essa transformação não começa com perfeição. A gente não quer que seja perfeito, mas a gente quer que isso comece com consciência. Então, esses 3 passos, eles são, acima de tudo, 3 movimentos fundamentais para que a gente possa mudar esse cenário. O passo número 1, que eu vejo importantíssimo, desenvolver lideranças mais conscientes. Porque as lideranças, elas não influenciam apenas os resultados. Elas influenciam diretamente o clima emocional, a segurança psicológica e a forma como as pessoas vivem o trabalho todos os dias. Então, o que a gente precisa fazer, acima de tudo, desenvolver escuta. Nunca foi tão importante a escuta. Clareza, comunicação. E, acima de tudo, uma coisa que a gente vive falando sobre isso, que é a inteligência emocional. Essa talvez seja uma das maiores necessidades do mercado. E também tem uma coisa aqui que desmistificar. Líder é só aquele que... Não. Tem um movimento que a gente precisa entender. Ser líder e estar líder. Dentro de uma corporação, o presidente, em determinados momentos, estará liderando. Em determinados momentos, o office boy é que vai liderar. O auxiliar é que vai liderar. Porque depende do momento, depende da atividade. O sistema todo trabalha de forma conjunta. Tem uma coisa que a gente entende quando a gente trabalha com sistema, que é a definição de sistema. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e interdependente na busca de um objetivo comum, seja ele conhecido ou não. Então, todos aqueles que estão dentro do sistema devem ser inseridos dentro do sistema. Fazer parte do sistema é uma coisa importantíssima. Importantíssima. 3 leis regem o sistema: pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. Então, o pertencimento é fazer parte daquele sistema. A ordem e hierarquia é cada um no seu lugar e cada um dentro de uma função e ocupando dentro daquela função aquilo que é importante dentro daquele processo. E, ao final, a troca entre os elementos. Essa troca que vai proporcionar equilíbrio para tudo. Então, o que eu quero dizer com isso é que ser líder e estar líder significa que desenvolver liderança não é só um curso para o gestor, não é um curso só. Vamos dar um cursinho para o diretor, vamos dar um cursinho para o gestor, ou vamos dar conhecimento. Não, é capacitar. Capacitação, olha só. A capacitação envolve conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente precisa criar programas que tragam conhecimento, que tragam habilidade, que tragam atitude. Então, programas que vão trazer conhecimento, habilidade e atitude são programas que envolvem desde a palestra, que é informativa, o curso, porque você vai trazer um curso que você vai ensinar uma pessoa como fazer algo. O curso é isso, ele ensina uma pessoa como fazer algo. Esse tem que trazer treinamentos, onde ela vai vivenciar aquilo, ela vai experimentar aquilo.
E aí, quando ela experimenta, ela atua na habilidade e na atitude. E dá condições de experiência para que ela vivencie tudo isso no seu dia a dia. Então, reconhecer que não é só um elemento que vai transformar tudo, são os vários. O passo número 2 agora. Criar espaços reais de escuta e prevenção. E dentro desses espaços reais de escuta e prevenção, condições para que as pessoas possam falar sem medo. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de falar, porque elas têm medo das sanções que podem acontecer a partir daquilo. Então, quando a gente fala de criar espaços reais de escuta e prevenção, uma coisa que a gente tem que estar claro. Muitas empresas só percebem o problema quando ele vira afastamento, conflito ou, então, um processo. Mas em ambientes saudáveis, isso começa bem antes. Começa quando as pessoas conseguem falar antes do colapso. E só o fato de falar já é importantíssimo. Por que o fato de falar é importantíssimo? Sabe por quê? Porque lá atrás, o nosso amigo Freud, junto com Brouwer, descobriu que a palavra cura, talking cura, ou seja, a palavra cura, falar cura. Não é? Então, por que falar cura? Porque eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo. E quando eu expresso, há uma chance de um reconhecimento, de alguma forma, criar para aquilo uma solução. Se ninguém fala, solução não tem. Então, isso exige ambientes onde exista respeito, escuta, clareza e relações menos desgastantes. Então é necessário, antes de tudo, criar uma cultura para isso. A cultura começa na educação. E depois a gente leva para uma cultura. E o passo número 3 é entender que saúde emocional não é extra, entende? Que não é frescura. Porque tem muita gente que diz, depressão é frescura, porque ansiedade é frescura, porque pânico é frescura. Isso aí é pânico. Quem tá aqui pânico? Quem tá com medo de quê? É medinho. Não, isso não é um extra. Isso é o que vai sustentar de uma forma mesmo muito forte a produtividade, a criatividade, a liderança, o engajamento e, acima de tudo, o crescimento sustentável. Cuidar de pessoas, portanto, não é contra o resultado, é proteger a capacidade da empresa continuar crescendo de uma forma saudável no longo prazo, é sempre isso. A gente sempre ouviu a importância de pensar fora da caixa. E essa máxima hoje precisa ser ainda mais explorada. Hoje, uma das maiores mudanças será a de perceber. Sim, eu acho que a percepção é uma coisa que algumas pessoas não entendem direito. Eu tenho uma definição de perceber, de percepção. Percepção é uma palavra que vem de percapere, que é aquilo que nos permeia. Então, a gente precisa se deixar permear por tudo isso. Então, o que é a percepção? A percepção é quando a gente pode respirar isso. Então, a gente pode respirar isso e perceber que empresas fortes não são construídas apenas com metas, mas também com pessoas emocionalmente fortalecidas. O que a gente tem que entender é que o futuro do trabalho está sendo escrito agora. E que tal futuro pertence às organizações que aprenderão a crescer sem adoecer as pessoas no processo. Então, o que eu quero refletir agora é sobre o compartilhar. A percepção de que, embora todos nós tenhamos uma função ali dentro daquela empresa, todos temos família, filhos. A gente tem uma casa para voltar, uma casa para zelar. E que a nossa saúde física passa pela nossa saúde mental. E que se a gente não tiver saúde mental, como é que a gente vai aproveitar essas coisas? E como é que a gente vai retribuir, vai retornar para dentro da empresa tudo isso? Então, esse compartilhar é importante. Criar momentos de compartilhamento. Da gente poder compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, etc. E sem que isso se torne piegas, entende? Mas que a gente crie instrumentos e ferramentas e isso seja bom
dentro da empresa, que a gente viva isso de uma forma positiva dentro da empresa. A gente tem que entender que a criatividade agora passa por um momento completamente diferente. Um momento onde a gente precisa, acima de tudo, de uma união diferente. A gente está falando de colaboratividade, que é criatividade com colaboração. E uma cocriação. Então está na hora da gente cocriar. Está na hora da gente cocriar um ambiente mais saudável. Está na hora da gente criar instrumentos colaborativos mais interessantes para a gente. Eu queria te agradecer por você acompanhar essa reflexão agora. Eu queria te dizer o seguinte, se esse conteúdo faz sentido para você, eu quero que você compartilhe isso com alguém que precisa entender que saúde emocional e resultado não precisam ser inimigos. Porque talvez o verdadeiro avanço do mercado não seja apenas tecnológico. Talvez o verdadeiro avanço deva ser o avanço nas relações humanas. Elas falam mais e, acima de tudo, talvez seja o momento da percepção. Lembra de perceber que isso é o mais importante. Que a gente chegou num lugar importantíssimo agora, que é um lugar de criar uma nova sociedade. Uma sociedade onde a gente seja extremamente competitivo, porque a gente quer ser competitivo, sem ser destrutivo. Eu entendo que chegará um dia em que a gente pode ser competitivo sem ser destrutivo. Talvez a gente possa escrever isso no nosso próprio ambiente e colaborar dentro do nosso ambiente para que uma cultura nova seja desenvolvida. Bom, foi isso por hoje. Espero que tenha sido bom e a gente se vê numa próxima.